maioria das pessoas tem uma fobia animal de um tipo ou de outro, seja um medo de tubarões devido a sucessos do cinema ou um medo de qualquer coisa que de arrepios e rasteje. Mas quando se trata de quais espécies vale a pena ter medo, a resposta pode surpreender você. Bestas ferozes de todas as formas e tamanhos podem ser mortais. Alguns causam ativamente mortes humanas em massa, enquanto outros são relativamente desconhecidos, mas extremamente mortais em contato. Esta é apenas parte da razão pela qual os defensores dos animais e guias sensatos sempre desaconselham tocar ou interagir com animais selvagens. Aqui estão a lista dos 15 dos animais mais perigosos do mundo. 15. Hipopótamos. Os hipopótamos podem parecer coisas gigantes e desastradas, mas muitas vezes são considerados os mamíferos mais perigosos da África. Eles são territoriais, imprevisíveis e armados com uma boca cheia de dentes afiados e fortes o suficiente para causar danos letais. Se seu território for invadido, seja por um crocodilo, outro hipopótamo ou um barco cheio de turistas, eles defenderão agressivamente seu espaço. Quando os hipopótamos atacam, eles o fazem o uso dos seus dentes caninos de quase 60 centímetros de comprimento e uma pressão de 900 quilos por polegada quadrada. Um leão exerce metade dessa pressão ao morder com mais força. 14. Caixa de água viva. Frequentemente encontrados flutuando, ou movendo-se muito lentamente a velocidades próximas a 8 km por hora, nas águas do Indo-Pacífico. Esses invertebrados transparentes e quase invisíveis são considerados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica como o animal marinho mais venenoso do mundo. Suas estruturas cúbicas homônimas contêm até 15 tentáculos que podem crescer até 3 metros de comprimento. Além disso, essas gavinhas são revestidas com milhares de células pungentes conhecidas como nematocistos, que contêm toxinas que atacam simultaneamente o coração, o sistema nervoso e as células da pele. Embora existam antivenenos, o veneno é tão potente que muitas vítimas humanas entram em choque e se afogam ou morrem de insuficiência cardíaca antes de chegar à costa. Eles matam de 20 a 40 pessoas todos os anos apenas nas Filipinas. Para aqueles que têm a sorte de chegar ao hospital e receber o antídoto, os sobreviventes às vezes podem sentir uma dor considerável por semanas depois, e muitas vezes ficam com cicatrizes desagradáveis dos tentáculos da criatura. 13. Caracol cone. Encontradas nas águas quentes dos trópicos, essas belas criaturas, instantaneamente reconhecíveis por suas altamente apreciadas conchas marrons e brancas, podem ser vistas em profundidades rasas perto da costa, perto de recifes de coral ponto e formações rochosas, e sob baixios arenosos. Mas não se atreva a tocar nos gastrópodes de 10 a 15 centímetros de comprimento. Seus dentes, ocultos em forma de arpão, contêm um veneno complexo conhecido como conotoxina, tornando-os uma das espécies mais venenosas de caracóis. Sim, existem outros caracóis venenosos. Apenas um punhado de pessoas já foi picado, mas, infelizmente, não há antiveneno. A toxina impede que as células nervosas se comuniquem umas com as outras, então a criatura não apenas causa paralisia em instantes, mas, de acordo com seu apelido de caracol de cigarro, oferece a você tempo suficiente para fumar um pedaço de pau antes de morrer. 12. Sapo venenoso dourado. Os dardos venenosos são um grupo grande e diversificado de sapos de cores vivas, dos quais apenas um punhado de espécies é particularmente perigoso para os humanos. O mais mortal, o dardo venenoso dourado, habita a pequena faixa de florestas tropicais ao longo da costa do Pacífico da Colômbia e cresce até cerca de 5 centímetros de comprimento, aproximadamente do tamanho de um clipe de papel. Seu veneno, chamado batracotoxina, é tão potente que uma rã tem o suficiente para matar 10 homens adultos, com apenas 2 microgramas, aproximadamente a quantidade que caberia na cabeça de um alfinete, capaz de matar um único indivíduo. Mas o que torna o anfíbio especialmente perigoso é que suas glândulas venenosas estão localizadas sob sua pele, o que significa que um mero toque pode causar sérios problemas. 11. Cabo búfalo. Os búfalos do Cabo, que chegam a cerca de 900 mil na natureza, são uma espécie relativamente branda quando deixados sozinhos, preferindo viajar em grandes rebanhos enquanto pastam no início da manhã e no final da tarde, ou se reúnem em torno de bebedouros. No entanto, se um indivíduo, ou seu filhote, é ameaçado ou ferido, ele se torna a encarnação de seu apelido, peste negra. Supostamente responsáveis por matar mais caçadores no continente africano do que qualquer outra criatura, esses gigantes,
que podem crescer até quase 1,80 m e pesar quase 1 tonelada. Circulam e perseguem suas presas antes de atacar a velocidades de até 56 km/h. Eles são conhecidos por continuarem atacando quando feridos e não hesitam em atacar veículos em movimento. Basta dizer que você não quer mexer com esses chifres. 10. Víbora indiana em escala de serra. Embora muitas espécies de cobras tenham veneno suficiente para derrubar um ser humano, nem todas adotam a abordagem multifacetada da víbora indiana em escala de serra. Às vezes chamados de pequena víbora indiana ou víbora com escamas de serra, esses répteis vivem em algumas das áreas mais populosas da região que ocupam, que se estende muito além da Índia. Eles permanecem discretos, porém, usando sua camuflagem natural para se misturar com o ambiente do deserto. Como eles são normalmente ativos à noite, é melhor ouvir seu som crepitante defensivo. Isso vem de um comportamento chamado estridulação, no qual a cobra se enrola e esfrega suas escamas. 9. Baiacu. O baiacu, também conhecido como baiacu, está localizado em mares tropicais ao redor do globo. Embora sejam o segundo vertebrado mais venenoso do planeta, depois do sapo dourado, eles são indiscutivelmente mais perigosos, pois sua neurotoxina, chamada tetrodotoxina, é encontrada na pele, tecido muscular, fígado, rins e gonadas do peixe. Tudo que deve ser evitado ao preparar a criatura para consumo humano. De fato, embora os encontros selvagens sejam certamente perigosos, o risco de morte por um baiacu aumenta ao comê-lo em países como o Japão, onde é considerado uma iguaria conhecida como fugu e só pode ser preparado por chefes treinados e licenciados. Mesmo assim, mortes acidentais por ingestão ocorrem várias vezes ao ano. A tetrodotoxina é até 1.200 vezes mais venenosa que a do cianeto e pode causar amortecimento da língua e lábios, tontura, vômito, arritmia, dificuldade respiratória, paralisia muscular e, se não for tratada, morte. 8. Taipan interior. As cobras taipan do interior são cobras reclusas e dóceis que provavelmente não se tornam agressivas com humanos sem motivo. Quando as pessoas se aproximam furtivamente dos taipans do interior ou tentam lidar com eles, estão bem equipadas para se defender. O veneno dos taipans do interior é considerado o mais tóxico de qualquer cobra do planeta, e eles atacam com rapidez e precisão quando necessário. Uma única mordida tem a capacidade de matar 100 humanos adultos, causando falência de órgãos, convulsões e paralisia até que a morte ocorra. O único antiveneno que existe é voltado para o primo costeiro do taipan do interior, e devido ao local remoto da cobra, é improvável acessá-lo rapidamente. 7. Aranha errante brasileira. Se o tamanho dessa aranha não for suficiente para inspirar um ataque cardíaco súbito, elas podem ter de 15 a 18 centímetros de comprimento. Sua picada altamente venenosa resolverá o problema. Muitas aranhas têm presas cheias de toxinas, mas não são conhecidas por morder pessoas. Infelizmente, a aranha errante brasileira não é uma delas. Pior ainda, essa aranha costuma fazer jus ao seu nome e vagueia por áreas densamente povoadas para buscar abrigo em lugares escuros e aconchegantes, como dentro de sapatos, roupas, pilhas de toras, carros e outros lugares onde as pessoas possam enfiar as mãos. A morte humana pode ocorrer dentro de 2 a 6 horas após uma picada, geralmente como resultado de insuficiência pulmonar, embora também ocorram febre, vômitos e paralisia. Picadas de aranhas errantes brasileiras são incomuns, mas não baixe a guarda em seu território. 6. Peixe-pedra. O peixe mais venenoso conhecido pelos humanos é fácil de perder, o que é intencional. Afinal, são nomeados por sua semelhança visual com as rochas, sentando-se perfeitamente imóvel e misturando-se ao fundo do mar, onde um pé desavisado pode facilmente pisar em suas barbatanas dorsais, preparado e pronto para atacar com potentes neurotoxinas. Os mais azarados andarão com força, aplicando mais pressão e aumentando a quantidade de veneno que é injetado. Eles também podem acionar o mecanismo de defesa secundário do peixe-pedra conhecido como sabre lacrimal, que foi comparado a um canivete do rosto. A fatalidade do veneno do peixe-pedra pode ocorrer dentro de 1 hora, então as vítimas precisam procurar o antiveneno imediatamente, aplicando água aquecida a mais de 45 graus Celsius nesse meio tempo para desnaturar o veneno. Muito mais fácil é apenas observar onde você pisa. 5. Crocodilo de água salgada. Os crocodilos da Flórida podem ser assustadores. O temível crocodilo, que é mais temperamental,
facilmente provocado e agressivo com qualquer coisa que cruze seu caminho. De todas as espécies do mundo, a maior e mais perigosa é o crocodilo de água salgada. Esses assassinos ferozes podem crescer até 7 metros de comprimento, pesar mais de 1 tonelada e são conhecidos por matar centenas de pessoas a cada ano, com os crocodilos como um todo responsáveis por mais mortes humanas anualmente do que os tubarões. Os crocodilos de água salgada são especialmente perigosos, pois são excelentes nadadores em água salgada e doce. Sim, o nome deles é confuso, e podem atacar rapidamente com uma mordida, fornecendo 1,6 tonelada por polegada quadrada de pressão, rivalizando com o dinossauro T-Rex. 4. Mosca tsetse. Muitas vezes considerada a mosca mais perigosa do mundo, a mosca tsetse é uma pequena partícula de inseto que mede entre 8 e 17 milímetros, ou aproximadamente o mesmo tamanho que a mosca doméstica média. É comumente encontrada na África subsaariana, especialmente em vários países no centro do continente, enquanto as próprias moscas são insetos sugadores de sangue desagradáveis que geralmente se alimentam durante as horas quentes do dia. Seu verdadeiro terror está nos parasitas protozoários que eles espalham, conhecidos como tripanossomas. Esses patógenos microscópicos são o agente causador da doença do sono africana, uma doença marcada por sintomas neurológicos e meningoencefálicos, incluindo alterações comportamentais, má coordenação, bem como distúrbios nos ciclos do sono que dão nome à doença. Se não for tratada, a condição pode ser fatal. Embora não existam vacinas ou medicamentos disponíveis para prevenir a infecção, os métodos de proteção incluem usar roupas de cores neutras. A mosca tsetse é atraída por cores claras e escuras, especialmente azul, evitar arbustos durante o dia e usar roupas tratadas com permetrina em áreas mais remotas. 3. Polvo de anéis azuis. Do tamanho de uma bola de golfe e decorado com impressionantes anéis iridescentes de azul, o apropriadamente chamado polvo de anéis azuis perfura bem acima de seu peso. Este dócil animal atacará quando ameaçado, carregando uma neurotoxina 1000 vezes mais poderosa que o cianeto, sem nenhum antídoto conhecido. Nem mesmo haveria tempo suficiente para administrá-lo antes que a morte ocorresse. A mordida do polvo de anéis azuis é tão indolor que não dá nem para sentir, o que torna ainda mais notável a frequência com que as pessoas compartilham fotos e vídeos com o na mão. Mesmo que decidam poupar o toque humano, a experiência de ser manuseado esgota a energia de um polvo de anéis azuis, como todos os outros animais selvagens, tornando a sobrevivência mais difícil para eles. 2. Mosquito. Com apenas 3 milímetros em seu menor tamanho, o mosquito comum, ainda menor que a mosca tsetse, é classificado como o segundo animal mais perigoso do mundo. Os insetos irritantes, principalmente os dos gêneros Aedes, Anopheles e Colex, são os principais vetores de doenças como malária, chikungunya, encefalite, elefantíase, febre amarela, dengue, vírus do Nilo Ocidental e vírus Zika, que coletivamente afligem cerca de 700 milhões e matam cerca de 725 mil pessoas a cada ano. Como observa a Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população humana está atualmente em risco de doenças transmitidas por mosquitos, dado que as pragas são atraídas pela temperatura do nosso corpo e pelo CO2 que exalamos. Nossas melhores ferramentas para prevenir a infecção residem no uso de repelentes de insetos ricos em ingredientes ativos como D e picaridina. Humanos. Surpreso? Afinal, nós também somos animais, e como nos matamos uns aos outros há 10 mil anos, com o total de mortes em guerras estimadas entre 150 milhões e 1 bilhão. E isso foi há uma década. É um problema cérebro que estamos no topo da lista. Nós atacamos uns aos outros com taxas incrivelmente altas de brutalidade sem sentido, de violência armada a ataques terroristas em todo o mundo. Também somos perigosos para outros animais. Pense no aquecimento global, na destruição de florestas e recifes de coral e no turismo excessivo para iniciantes, dada a ameaça que representamos para inúmeras outras criaturas, e o fato de que muitas vezes agimos irracionalmente e temos a capacidade de aniquilar todo o nosso planeta com uma série de armas horríveis, como dispositivos nucleares e superbactérias geneticamente modificadas. Estamos no topo da lista como o animal mais perigoso do mundo. Se você quer receber as melhores informações sobre o mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, pois nesta semana vai sair um vídeo sobre as mordidas mais fortes do reino animal.